Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e bem-vindos ao vídeo aguardado, que é o encerramento de dezembro. Eu vim contar para vocês quais foram as minhas leituras de dezembro. Eu finalizei 10 histórias. Entre essas 10 histórias tiveram 2 graphic novels e 2 contos e que eu vou contar para vocês um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro livro que eu finalizei foi A Pequena Livraria dos Corações Solitários. Eu não vou entrar em tantos detalhes sobre esse livro porque eu fiz um vlog de leitura sobre ele. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês conferirem mais. Mas a gente vai conhecer a história de uma jovem que herda uma livraria que está praticamente falida e ela precisa reerguer essa livraria em até 2 anos, senão ela vai passar para o neto, da pessoa ali que faleceu. E ela vai lutar então para tentar reerguer essa livraria e para ela conseguir ganhar, ter algum lucro em relação a isso, porque ela gosta muito da livraria. Os pais dela trabalharam nessa livraria, ela cresceu praticamente lá dentro. É o local de trabalho, é onde ela mora também, porque tem um apartamento na parte de cima, então ela tem muito carinho por essa livraria, por esse lugar, por esse espaço, e ela precisa agora, como dona, ajudar a reerguer. Não foi uma leitura que eu gostei muito, mas eu comentei com vocês lá no vlog certinho a minha opinião. Depois eu finalizei 2 graphic novels da Dark Side, que também tem vlog de leitura aqui no canal, o link também vai estar aqui embaixo, que foi O Corvo e Tokyo Ghost. Foram 2 graphic novels que eu gostei bastante. O Corvo tem uma adaptação cinematográfica que foi envolvida ali com polêmicas e também com tragédias, porque é onde o ator Brandon Lee faleceu ali no set, trocaram uma bala de festim por uma bala real e ele acabou tomando um tiro real ali enquanto ele gravava algumas cenas do Corvo, E o Corvo vai narrar a história do Eric, que é um jovem que perdeu a sua esposa, ele foi assassinado e ele volta para tentar vingar a morte, não só dele, mas também a da sua noiva, que era o grande amor da sua vida. Então a gente vai acompanhar essa jornada aí de vingança e de luto. Foi uma graphic novel que eu gostei bastante, mas como eu falei, tem vlog de leitura, então corro lá para conferir. E a outra foi Tokyo Ghost, que foi uma das graphic novels mais interessantes que eu já li. A gente vai conhecer um mundo onde a tecnologia tomou conta, as pessoas não são nada sem tecnologia, não só no corpo, é injetado tecnologia no corpo das pessoas, é muito bizarro, é um mundo cyberpunk, e as pessoas já não têm mais contato com natureza, não têm contato com nada, e a gente vai acompanhar um casal, que a mulher, ela é zero tech, ou seja, ela não faz uso de tecnologia, e o namorado dela, ele é totalmente viciado, ele já praticamente perdeu ali a consciência, e a gente vai acompanhar a jornada desses dois e ela tentando recuperar a consciência dele. E eu gostei demais dessa graphic novel, apesar de no começo eu ficar ali um pouco perdida, mas valeu muito a pena, então não deixem de conferir no vlog. Logo depois eu peguei para ler Match Perfeito e essa foi uma das decepções ali do final de 2023. Não foi uma das piores leituras que eu fiz, mas foi uma decepção. Eu esperava uma comédia romântica e não foi o que eu encontrei. A gente vai conhecer uma protagonista que tem muita dificuldade ali para manter os seus relacionamentos. Ela começa a notar que todos os caras com quem ela já namorou, eles estão super bem de vida, ela ajudou eles a conquistarem, a sua carreira, a conquistarem um espaço no ambiente de trabalho, a conseguirem ganhar muito dinheiro, a ter um relacionamento bem sucedido, a construir uma família. Então ela começa a notar que todos os seus ex-namorados estão super bem, enquanto ela tá ali estagnada no mesmo emprego, que ela não tá tão feliz, ela almeja um aumento de salário, uma troca de cargo, uma promoção, e ela tá ali anos no mesmo lugar, com pessoas horríveis trabalhando com ela, com um chefe péssimo, e aí ela tá nesse ambiente e ela não consegue sair, até que um dia ela, a amiga e um cara que trabalha com elas, que eles são 3 amigos ali muito próximos, eles começam a notar, esse padrão com os ex-namorados, e eles acham que disso aí pode surgir uma empresa, que é a Match Perfeito. Ali eles vão ajudar mulheres a fazer com que os seus namorados, maridos ou pretendentes consigam ser melhores e entrar ali no padrão do que elas esperam, ou fazer com que eles consigam seguir a vida, consigam uma promoção, consigam enfrentar o medo de um casamento. Enfim, elas são contratadas para ajudar e colocar alguma situação ali em forma meio que de teatro para ajudar o cara a se reerguer.
Só que elas são contratadas por uma artista super famosa que quer que o namorado dela se encaixe nos padrões ali, né? Ela é influencer e ele não gosta muito dessa coisa de digital, ele não gosta muito de aparecer nas redes sociais, e ela quer que ele a peça em casamento, e além disso que ele entre dentro do padrão do que ela espera, como ela sendo uma influencer digital, entendeu? Só que quando elas chegam lá, a nossa protagonista descobre que o namorado dessa artista foi seu primeiro amor e também o melhor amigo da sua infância, e ela acaba se vendo ali numa situação um pouco delicada, porque eles tiveram uma briga antes deles se separarem ali, antes dessa amizade acabar, e esse sentimento acaba voltando, né, enquanto ela é contratada, enquanto ela acaba mentindo pra ele, pra voltar pra vida dele. Ele não sabe que a atual namorada contratou a sua ex-melhor amiga pra meio que reerguer ele na vida, sabe? Pra fazer com que ele mude. Ele acha que ela tem um outro tipo de emprego, foi contratada por um outro motivo, enfim. Só confusão, e é mais um daqueles livros que se as pessoas conversassem, tudo seria resolvido. É mentira atrás de mentira, sendo que numa conversa tudo seria resolvido. Parece um bando de adolescentes. Acabou que quando eu comecei a gostar do desenvolvimento dos protagonistas e tal, a história acabou. A nossa protagonista, ela é super indecisa, ela esconde tudo, ela prefere mentir, ela prefere fazer um teatro, ela prefere se transformar em outra pessoa do que simplesmente ter uma conversa sincera com não só os amigos, mas com esse cara, porque ela era apaixonada, e também seus ex, enfim, tudo. Tudo uma conversa resolveria. Então eu acho que toda a trama, tudo isso que foi elaborado em cima de mentiras, e que, como eu falei, a conversa iria resolver. Então não tem uma trama assim profunda dos personagens, entendeu? Não sei, eu não consegui me conectar com eles. Apesar de eu ter lido esse livro super rápido e não ter sido ali uma das piores leituras, foi um livro que ficou abaixo do que eu tava esperando, né? Eu fui com muitas expectativas pra ser uma história gostosa, uma história divertida, uma história envolvente, e acabou que eu não consegui me conectar com os personagens, eu não consegui entender o motivo de toda a confusão, sabe? A nossa protagonista também acabou não me cativando muito, então foi uma leitura que não me agradou tanto. O próximo livro foi Como Não Acabar com o Seu Ídolo, e esse é um nacional que eu acabei comprando ali em e-book durante algumas promoções ali da Amazon, e eu encontrei esse livro e eu tava a fim de ler alguma coisa mais leve agora no fim do ano, né? Eu não queria começar um livro e não conseguir terminar antes de janeiro, então eu peguei vários e-books ali que estavam na minha lista da Amazon, né, no meu Kindle. E eu acabei adiantando essas leituras, e Como Não Acabar com Seu Ídolo foi um desses e-books que eu acabei lendo no fim do ano. A gente vai conhecer a história de uma jovem que ela gosta muito de escrever, e as histórias dela, que são publicadas em formato de e-book também, são bem conhecidas. Ela tem uma quantidade de leitores legal ali, né, uns leitores que acompanham. E ela gosta muito de acompanhar um cara que faz lives de jogos, né, gameplays ali, e ela gosta muito de acompanhar esse cara. Ela acha ele um cara super interessante, mas ela não tem muita papa na língua ali, ela conversa com ele pelo chat, né, durante as lives, nada mais do que isso, mas ele sabe, é uma pessoa que tá sempre ali, ele sabe quem ela é, sabe o nick dela, enfim, e é uma pessoa que tá sempre ali. E um dia ele tá procurando alguém pra ajudar ele a escrever um roteiro, porque ele tá precisando mudar de áreas, ele recebeu uma proposta, então ele precisa de alguém que saiba escrever pra colocar as ideias dele em prática. E ele pede uma indicação de escritores, e os fãs dela, como sabem que ela gosta muito de acompanhar ele, acabam indicando ela ali no Twitter, no X, hoje em dia, acabam indicando ela. E ele acaba chamando ela para eles conversarem, para passar uma proposta e tal. E eles acabam ali aceitando esse trabalho juntos, né? Eles vão passar muito tempo conversando. E a amizade vai virando alguma coisa a mais. Ela acaba meio que se apaixonando por ele por ela, mas tem todo aquele receio, né? De fã, de ídolo, enfim, aquela coisa toda. Eu gostei da história, é uma história bem jovem, assim, sabe? Eu também acompanho alguns canais de gameplay, então foi legal ver um pouquinho desse outro lado, sabe? De como é a outra pessoa, de como é a outra pessoa lidar com esses fãs, de fazer live, essa rotina, né? De fazer lives e aguentar, tipo, alguns comentários que não são tão interessantes, ou que são ofensivos. Então, foi interessante ver esse outro lado, mas é um romance bem, assim, tranquilo, bem clichê.
Não consegui me apegar tanto aos personagens, sabe? Tem alguns diálogos que deixam um pouquinho de vergonha alheia, sabe? Uma coisa meio... Não vergonha, mas é uma coisa meio batida, sabe? Aquele diálogo meio... como eu posso dizer? Alguns diálogos meio melosos e que dá a impressão de que não aconteceria isso, sabe? Essa conversa, esse diálogo não estaria acontecendo muito bem, assim, sabe? Tem alguns diálogos que dá um pouquinho de vergonha, mas é uma história gostosa de ler, foi um livro super rapidinho, um e-book super rapidinho de ler. E fica a indicação pra vocês, se assim como eu, vocês também gostam, né, de assistir lives e gameplays e de acompanhar alguns criadores de conteúdo dessa parte de games, vai falar bastante sobre isso, esse livro, então fica uma indicação pra quem gosta. A próxima leitura foi Driblando o Destino, mais um desses e-books que estavam no meu Kindle que eu precisava ler. Eu gosto bastante desses livros que envolvem algum tipo de esporte, e aqui a gente tem uma jornalista, né, uma menina que trabalha no jornal do colégio, e o cara que é o famosão ali do time de futebol. E eles acabam tendo as suas vidas cruzadas quando o irmão dele, a melhor amiga dela, acabam entrando ali num relacionamento sério, os dois são mega apaixonados, eles começam a sair meio que todo mundo junto, o irmão dele fica tentando juntar os dois pra eles conseguirem sair em casal e tal, mas nunca rola assim, sabe, alguma coisa a mais entre os dois. Até que um dia um acidente vai acabar tirando a vida do irmão dele e da melhor amiga dela, e isso vai fazer com que os dois acabem se cruzando mais vezes, sabe, a família das duas partes acabam se tornando muito próximas, eles acabam se encontrando mais vezes, tem também depois, pós ali um pouco do luto, eles voltando pro colégio, como que as pessoas vão ver esses dois agora, então eles acabam meio que se apoiando. E até essa parte o livro tava muito legal, eu tava gostando bastante, mas quando os dois começam a superar o luto e a aceitar esse relacionamento, esse sentimento que os dois têm um pelo outro, o relacionamento acaba se tornando meio problemático. Eles têm diversas cenas de crise de ciúme, ninguém pode relar em ninguém, que já dá confusão. Quando vê uma coisa, ao invés de sentar e conversar e falar, olha, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, não, já é uma briga, já parte pro soco, sabe? Ele não pode fazer nada, que ela fica brava, ela não espera nem ele se justificar. Então a gente tem diversos capítulos onde eles estão brigando por conta de ciúmes, e isso acabou ficando um pouco cansativo pra mim, acabei não gostando tanto dos protagonistas por conta dessas situações, até onde a gente estava vendo ali a superação do luto, vendo eles voltando pra rotina. Tava muito legal de acompanhar toda essa evolução dos dois, o quanto os dois ajudam um ao outro nesse processo, mas quando começa esse relacionamento as coisas desandam um pouquinho ali e acabou deixando a desejar por conta disso. E vamos começar a falar dos contos. O primeiro que eu li foi aos 50 do Segundo Tempo. Esse é um conto com mais ou menos aí umas 90 páginas. A gente vai conhecer a história de uma jovem que trabalha feito uma louca ali, revisando textos em uma editora. Ela cursa letras, então ela tá trabalhando muito, ela tá longe da família já tem um tempo, e ela decide voltar para sua cidade natal para ficar com a família. Ela tem alguns desentendimentos ali com a mãe dela, e ela volta para passar um tempo com eles. E quando ela volta, ela reencontra um cara ali do seu passado, né? Um cara que fez parte da infância dela, um dos amigos do irmão dela, né? Um dos conhecidos do irmão. Ela acaba reencontrando ele. Foi uma paixão de quando ela era criança, e essa paixão acaba voltando quando eles começam a conversar. Por ser um conto, ele é um conto bem clichê, ele é super rapidinho, é aquela história bem bobinha, sessão da tarde, que a gente gosta de ler de vez em quando. Mas as coisas realmente aconteceram bem rápido. Eu sei que é um conto, eu sei que a intenção é justamente essa, mas foi super rápido. Eu acho que era um casal que tinha tudo pra ter um desenvolvimento um pouco melhor. Do nada eles já estão se chamando de amor em minha vida, entendeu? E estão namorando. Então não teve muito desse desenvolvimento, desse despertar do sentimento dos dois, né? Porque afinal foram anos separados, então muita coisa mudou. Ela já não era mais criança, ele amadureceu muito, já tá com uma carreira feita. Então a gente não tem muito desse desenvolvimento como um casal, mas é um conto super rapidinho e que foi gostoso de ler, é bom pra sair ali da ressaca literária. E se você procura um romance assim mais leve e bem clichê, vai acertar nesse conto. A próxima leitura que eu quero comentar com vocês também é um conto, e é da autora Bárbara Sá,
que se chama Aconteceu no Natal, e eu deixei pra ler justamente nessa época porque tem tudo a ver, não é? Eu gosto muito da Bárbara, eu gosto muito de acompanhar o conteúdo que ela cria, ela tem página no Instagram, ela também cria conteúdo aqui pro YouTube, e eu gosto muito do que ela faz, e eu nunca tinha lido nada dela, e consegui ler esse conto e agora em dezembro, e foi uma leitura jovem, foi uma leitura bem clichê, foi uma leitura leve, mas que tá ótimo para você sair da ressaca literária, sabe? É um conto que vai contar a história de uma jovem que mora ali num bairro onde todo mundo se conhece, né? Ela conhece, bate papo com todo mundo, até que um dia ela nota que tem uma fonte dos desejos ali, né? Uma fonte na praça, e todo mundo fala para ela jogar uma moeda que o destino vai conseguir fazer com que as coisas se encaixem, né? E ela conhece um senhorzinho que trabalha numa venda de coisas de mercearia mesmo, assim, coisas de barzinho de vila, sabe, mercadinho de vila. E ela conhece esse senhorzinho e um dia ela vai comprar algumas coisas para a família e ela encontra um jovem que é neto ou sobrinho, alguma coisa assim, desse senhor, e ela meio que acaba se apaixonando por ele, sabe? O moço é um moço bonito, foi um moço super simpático, mas ele ainda não conhece ninguém ali da vila, ele acabou de voltar para essa cidade natal dele e tal, e ela chama ele então para sair, para ela mostrar a cidade, para ela mostrar o que mudou, para ela apresentar as pessoas ali da região. E eles acabam se apaixonando e passando bastante tempo juntos, né? Ela vai passar a acreditar em destino, vai passar a acreditar ali na moedinha que vai ser jogada na fonte, né? E a gente tem toda essa magia do Natal, se passa no fim do ano, então convidar as famílias para elas passarem o Natal juntos, eles começam um relacionamento. E embora seja uma história bem rápida, por ser um conto, a gente consegue se apegar um pouco mais aos personagens, ao contrário do que aconteceu no conto anterior, assim, sabe? Que é tudo muito rápido, muito, de repente eles já estão apaixonados. Aqui a gente tem um livro com personagens mais novos e que também ali conseguem desenvolver melhor um relacionamento. A família dos dois também tem um passado interligado ali, então é bem interessante de acompanhar. A próxima história que eu quero comentar com vocês aqui, que eu finalizei, que foi uma leitura assim, que eu finalizei em um dia, foi Vizinhos em Guerra. Eu tava procurando um livro com pitada hot e que fosse assim nessa pegada um pouco mais de romance hot, assim, sabe? E eu queria alguma coisa que fosse uma leitura mais rápida, e esse e-book estava ali na minha lista também do Kindle. Eu vi alguns comentários do pessoal falando que foi uma leitura super fluida e acabei pegando ele para ler. A gente vai conhecer a história de uma jovem que consegue o emprego dos sonhos numa editora super famosa, e para isso ela vai precisar sair da casa dos pais, porque ela precisa mudar de cidade. E ela vai morar num prédio mais novo, assim, sabe? Ela pega um apartamento, aluga um apartamento e ela faz essa mudança para ela conseguir trabalhar nessa editora e ela conseguir se tornar realmente ali, sei lá, editora-chefe, e ir crescendo porque ela gosta muito de ler, ela gosta muito de livros, né? Ela é apaixonada por uma autora chamada Ia Alcântara, que ninguém sabe quem é, ela nunca mostrou o rosto. Ela, quando vai ter eventos de autógrafos, ela não aparece assim o rosto dela, ela sempre fica escondida atrás de um lugar onde os livros, o assistente passa os livros para ela para assinar. E são livros com histórias hot, que deixam as mulheres assim imaginando quem será que é essa autora que escreve cenas tão interessantes. Então as editoras, elas estão meio que em cima dessa autora para tentar descobrir não só quem ela é, mas também conseguir publicar, porque até então ela publicava direto ali em e-book, ela não passava por uma editora, né? Então tá todo mundo em busca dessa Ia Alcântara. E a nossa protagonista, ela é líder ali do fã-clube dessa autora, ela vive trazendo informações para os fãs, vive tentando descobrir quem que é essa autora, pegando qualquer, assim, pedacinho, qualquer dica que aparece nas redes sociais para tentar descobrir quem que é realmente a Ia Alcântara. Só que o que ela não sabe é que, na verdade, Ia Alcântara é um homem e que vai ser o seu vizinho. Eles inicialmente não se dão muito bem, eles brigam logo no início do livro, e a partir de então eles travam uma guerra entre os dois ali, para ver quem que é o, sei lá, o mais insuportável do andar, eu acho. Eles ficam ali travando uma guerra,
joga lixo de um aqui, rouba a comida do outro lá, assusta um aqui, põe barulho alto lá, enfim. Eles ficam nessa guerra entre os dois, até que a editora dela pede para que ela entre em contato com a Yá Alcântara, porque eles descobrem que ela é dona do fã-clube, para tentar fazer com que tragam a Yá Alcântara para a editora onde a nossa protagonista trabalha. E aí esses dois vão meio que criando um laço de amizade como vizinhos e também como autor e uma possível pessoa que vai trabalhar na sua edição, né, do seu próximo livro. Então foi uma história super divertida, foi legal ver o desenvolvimento dos dois personagens e também foi muito interessante ver um homem escrevendo hot, uma coisa que é um pouco mais difícil, e todo esse receio que ele tinha do que a família podia achar disso, né? Do porquê que dele decidir ficar anônimo, porquê dele não contar para as pessoas quem ele realmente é. Então a gente vai ver o desenvolvimento não só do nosso protagonista como escritor e assumindo tudo aquilo que ele realmente escreve, apesar dele gostar muito da profissão e amar os fãs, o porquê que ele ainda tem receio de apresentar o seu rosto, de mostrar a cara, e também da nossa protagonista que está em busca ali de um lugar na editora, de conseguir ser respeitada e também de conhecer a sua artista ali, a sua escritora favorita. Então foi uma leitura que foi super rápida, foi super dinâmica, e eu gostei bastante ali do diálogo entre os dois, as conversas, apesar de ter ali algumas cenas meio vergonhosas, meio melosas demais, assim, mas é uma história com hot, tá? Não só as histórias dele tem hot, mas também a gente tem cenas do nosso casal principal também de forma bem hot, mas não é aquele hot que tipo, todo capítulo tem alguma cena que fica cansativo, coisa assim. Não, as coisas acontecem de forma bem mais natural, assim, sabe? Primeiro a gente vai vendo a atração dos dois, toda aquela coisa deles entendendo o sentimento que eles estão construindo, de passando tempo juntos, que eles vão precisar trabalhar juntos, enfim. Foi uma leitura bem gostosa também agora no fim do ano e é uma indicação para quem curte romances hot. E a última leitura de 2023 foi O Beijo da Neve, da Babi Assete. Eu gostei bastante dessa história, eu fechei o ano com chave de ouro. Eu gosto muito, já falei pra vocês que eu gosto muito de livros com essa coisa com esportes. E aqui a gente vai ter a patinação artística como um pano de fundo. A nossa protagonista, ela era uma patinadora artística reconhecida. Ela teve ali os seus memes ali por conta de algumas situações que a gente vai descobrindo. Mas ela era super conhecida, estava numa carreira em ascensão. Só que por conta de alguns motivos que a gente também vai descobrindo conforme a história é contada, ela acaba se afastando por alguns anos da patinação e só agora ela consegue retornar. E agora tá sendo um pouco mais complicado para ela conseguir um patrocinador, ela ficou anos longe, então ela tá tendo ainda dificuldades para conseguir executar alguns saltos até ela conseguir voltar a competir, então ela tá com esse medo dela não conseguir a tempo de Olimpíadas regionais, a tempo das competições mesmo. E em paralelo a isso, a gente tem a história do nosso protagonista, do nosso mocinho, que também era um patinador artístico, ele fazia em dupla, assim como a nossa mocinha. Ele patinava em dupla e algumas coisas aconteceram com a sua parceira, ele acabou se afastando também alguns anos da patinação artística, ninguém sabia onde ele estava, ele era um cara que ganhava medalhas e medalhas e todo mundo achou que ele fosse, conquistar todos os pódios, até que de repente ele sumiu. Várias histórias começaram a circular na internet, várias especulações, ele acabou sendo conhecido ali como o Cavaleiro do Gelo, né, aquele cara que tem o coração de gelo, aquele cara que não liga pra nada, que tá sempre escondido, enfim. Ele acabou sendo visto como um cara muito grosseiro e a gente vai entendendo um pouco do que aconteceu nesses 5 anos que ele ficou longe, onde ele foi, o que aconteceu, que coisas ele descobriu, e a gente vai descobrindo junto com a nossa protagonista, que eles vão acabar se conhecendo. Ele propõe algumas coisas para ela, né, para conseguir resolver a vida dele, né? Então ele vai propor algumas situações para ela e eles vão acabar passando algum tempo juntos. E eu gostei bastante da leitura. Eu li em 2 dias, eu devorei. Eu gostei muito da escrita da autora. Eu nunca tinha lido nada dela. E eu gostei também dos nossos protagonistas, de como foi a construção desse relacionamento e de como foi a construção de cada um deles e os medos
de cada um deles, todo esse diálogo, né? O quanto o nosso mocinho é aquele cara bad boy misterioso, que a gente não sabe muito, a gente vai descobrindo aos poucos sobre ele, mas apesar dele ser esse cara meio coração de gelo, ele também é muito gentil e é muito preocupado com o protagonista, então a gente vai notando isso nas atitudes e eu gostei bastante dessa leitura. Eu acho que serviu para encerrar bem o ano. Então é isso, essas foram as minhas leituras de dezembro. No total eu li acho que 70 livros esse ano. Eu queria aumentar essa meta no que vem, mas também tá tudo certo. Esse ano, no caso. No caso, eu li 70 livros em 2023 e esse ano eu queria aumentar essa meta. Mas eu não sei se vai ser possível, eu quero ler quando eu tiver a fim de ler, entendeu? Mas eu espero que sejam boas leituras e eu espero continuar compartilhando aqui com vocês. Muito obrigada pela companhia aí no final de 2023, quando eu voltei, e eu espero que em 2024 seja ainda melhor e que seja um bom ano para todos nós. Comentem aqui embaixo que vocês leram esse mês, se vocês leram, encerraram o ano com chave de ouro ou se acabaram lendo alguma bomba aí no meio do caminho. Mas deixe aqui nos comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o like. E se quiserem comprar algum desses livros, os links vão estar aqui embaixo, que é o meu link da Amazon. E se vocês comprarem, vocês me ajudam com uma pequena comissão, sem mudar nada pra vocês. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!